Amém. Meus queridos, sejam muito bem-vindos à Escola de Formação. É o Instituto Hesed catequizando você. É o Instituto Hesed ensinando a verdade, a doutrina católica à luz da palavra de Deus, catecismo da igreja, aquilo que é o ensino da igreja. E hoje nós vamos responder uma pergunta que é um tanto quanto frequente, não é? Por que eu não posso confessar os meus pecados diretamente a Deus? Por que eu preciso me confessar com um padre, né? Interessante dizer aqui, você prestar atenção no primeiro ponto, né? Quando nós precisamos, por exemplo, quando vamos ser batizados, não é? Um filhinho que nasce, você vai batizar. A quem você recorre? Você recorre à igreja. Quando do sacramento do matrimônio, a quem que você recorre? À igreja. Não é? A unção dos enfermos, crisma. E aqui passando por cada um dos sacramentos, a quem que nós recorremos? À igreja. Por que seria diferente exatamente com o sacramento da confissão? Já parou para pensar nisso? Não é? Nos demais sacramentos nós recorremos à igreja, que então nos traz, não é, este sinal visível da graça de Deus, os sacramentos, e não é, através dos seus ministros ordenados. E por que seria diferente com o sacramento da confissão? O sacramento da confissão também é o poder de Deus agindo, é o perdão de Deus por meio de um sacerdote. Nós vamos ver isso à luz da palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 2. Nós vamos ter aqui a cura do paralítico. E veja o que acontece. Marcos capítulo 2, do versículo 6 e seguintes, que é o que nos interessa mais dentro desta formação. Alguns escribas ali sentados pensavam em seu coração, né? No paralítico que está diante de Jesus. Não, deixa eu voltar um pouquinho aqui para compreendamos o contexto também. Vamos do início. Marcos capítulo 2, versículo 1 e seguintes. Tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, alguns dias depois ficaram sabendo que ele estava em casa. Ajuntou-se tanta gente que já não havia mais lugar, nem mesmo a porta. Imagina essa cena. E Jesus dirigia-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Como por causa da multidão não conseguiam levá-lo até ele, abriram o teto bem em cima do lugar onde estava e pela abertura desceram a maca com o paralítico. Olha a fé destes homens. Vendo a fé que tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns escribas ali sentados pensavam em seu coração: por que ele fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, percebeu logo no seu espírito que eles assim pensavam interiormente e disse-lhes: por que pensais tais coisas em vosso coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pega a tua maca e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico: eu te digo, levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa. O paralítico levantou-se, pegando logo a maca, saiu à vista de todos, e todos ficaram admirados e louvavam a Deus, dizendo: jamais vimos coisa igual. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos, veja, Jesus aqui está perdoando os pecados daquele homem. E ele está dizendo para que saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Tem autoridade, tem poder para perdoar pecados. Jesus é Deus. Jesus é enviado pelo Pai. E ele tem então o poder de perdoar pecados. Agora, dito isto, nós vamos aqui para o Evangelho segundo São João. São João, no capítulo 20, versículos 19 seguintes, quando Jesus então aparece aos 11, ressuscitado. Ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por ver o Senhor e Jesus disse de novo: a paz esteja convosco.
Preste atenção nisso aqui. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus é o enviado do Pai, com poder para perdoar pecados. Ele é o próprio Deus. E ele agora está dizendo, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Dito isso, soprou sobre eles e falou, recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. Jesus está conferindo aos seus apóstolos, perceba, ele está se dirigindo aos seus apóstolos naquele dia e dizendo, receba o Espírito Santo, a quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. O que Jesus está fazendo? Não precisamos de muito para então compreender as palavras de Jesus que ele está conferindo, está concedendo à sua igreja. Através dos seus apóstolos, e hoje os seus sucessores, os bispos, que conferem por sua vez aos sacerdotes, então esta autoridade de perdoar pecados. É claro que o perdão, ele vem de Deus. O perdão, ele vem de Deus, não é? Eu te absolvo dos teus pecados, nós somos perdoados por Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o perdão nós recebemos de Deus. Mas o sacerdote então está ali como ministro do Senhor. Como instrumento, como aquele então que é enviado por Deus. Jesus está dizendo, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. Aqui está a resposta, não é que nós precisamos para esta pergunta, assim determinou o Senhor. Eu convido você a abrir ainda o seu catecismo da Igreja Católica no parágrafo 1465. Porque muitas vezes nós vamos, não é? Uma vez já visto o fundamento bíblico, João capítulo 20, não é? Escreve no seu caderno de oração. Quando você for indagado, João 20, né? versículo 22 a 23. E muitas vezes nós vamos escutar assim, mas os padres também não são humanos e pecadores, não é? Como é que eles podem perdoar os pecados se eles também são pecadores? Meus queridos, é um raciocínio meio que confuso. Porque é a mesma coisa, por exemplo, de você, não é? Considere aqui, o médico é uma pessoa que também adoece. Inclusive, pode vir a morrer de determinada doença, correto? Então, nós não deveríamos procurar um médico, já que ele também adoece. Diante de uma doença, não deveríamos nós procurar um médico, uma vez que ele também está passível de adoecer e de, inclusive, vir a morrer por causa de uma enfermidade? Isso tem lógica? Não tem lógica. Da mesma maneira, essa objeção, não vou procurar um sacerdote porque ele é um pecador como eu. Então não vou procurar um médico porque ele também adoece como eu. Veja que isso aqui, não é? Isso aqui não tem razão de ser. É claro que o sacerdote, não é? Também ele é um pecador, inclusive, talvez você não saiba, mas os sacerdotes também se confessam. Os bispos se confessam, o Papa se confessa. Eles também necessitam do perdão de Deus e eles não podem se autoconfessar, não, tá? Eles não podem se dar absolvição a eles mesmos. Olha que bonito isso aqui. Olha a sabedoria, não é? Da igreja, a pedagogia divina. Não, eles precisam se reportar também a um outro sacerdote, a fim de terem os seus pecados perdoados. Eles não podem se perdoar, não é se absolver, não. Eles vão recorrer a um outro sacerdote para suplicar o perdão dos pecados, para receber a absolvição. Então, vamos abrir o catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1465. Parágrafo 1465. Ao celebrar o sacramento da penitência, o sacerdote cumpre o ministério do bom pastor que busca a ovelha perdida, do bom samaritano que cura as feridas,
O sacerdote cumpre o ministério, não é, do pai que espera o filho pródigo e o acolhe ao voltar. Do justo juiz que não faz acepção de pessoa e cujo julgamento é ao mesmo tempo justo e misericordioso. Em suma, o sacerdote é o sinal e o instrumento. Olha o que o catecismo está dizendo. O sacerdote é sinal e instrumento do amor misericordioso de Deus para com o pecador. Em resumo, o sacerdote é um sinal, é um instrumento do amor misericordioso de Deus para com o pecador. É o que o catecismo da igreja nos está dizendo. A confissão sacramental, ela não exclui, não é? De maneira alguma, a confissão sacramental não exclui a nossa oração direta a Deus. Não. Quando eu procuro o sacerdote é porque eu já me arrependi daquele pecado, né? Diante de Deus, eu já pedi perdão ao Senhor. Quando nós buscamos o sacramento da confissão, vamos até a igreja mais próxima, buscamos os horários de confissão, que horas que o sacerdote está disponível, eu já me arrependi, eu já pedi perdão a Deus. Mas é através do sacramento, é através daquela absolvição, daquela confissão, do meu, não é, colocar diante do sacerdote, como diz o catecismo, um instrumento do amor misericordioso de Deus, que de fato aquela absolvição acontece. O sacramento, aquilo, o sinal visível da graça de Deus e os frutos, gente, os frutos são copiosos. Nós não podemos nos dirigir ao confessionário, não é, de outra maneira senão celebrando a libertação que está para acontecer, porque cada absolvição é uma verdadeira e profunda libertação que acontece. Quantas vezes nós escutamos isso de sacerdotes exorcistas ou de ministros de cura e libertação, não é? Que as pessoas, elas podem fazer viagens longas para um atendimento, para uma oração de libertação, mas têm a dificuldade de atravessar a rua para diante do sacerdote suplicar o perdão de Deus. Suplicar o perdão de Deus. E aqui nós já vamos entrar daqui a pouquinho, não é? Onde talvez esteja aí a raiz dessa dificuldade. Porque como eu falava no início, se precisamos do batismo, procuramos a igreja. Se precisamos do sacramento do matrimônio, vamos à igreja. Crisma, vamos à igreja. Unção dos enfermos, procuramos o ministro de Deus. Mas na hora da confissão, não é? Alguns titubeiam. Será que existe aqui uma certa, digamos, não é? Uma certa vergonha? Mas como irmã Maria Raquel, que eu vou dizer que eu fiz essas coisas para um padre? Até isso aqui, meus irmãos, como eu repito, a sabedoria da igreja, a pedagogia divina, isso aqui já é um remédio. Sabe? Esse rasgar esse coração diante, não é, de um pecador como eu, mas ele, claro, ele é um ministro ordenado. Isso já provoca em nosso interior, isso já vai nos lapidando e nos trabalhando na humildade. Isso vai trabalhando a nossa humildade, sim, nos humilha, não é? Quanto mais orgulhosos, mais nos humilha. Mas Deus assim dispôs. Eu li para você João capítulo 20. Jesus conferiu esta autoridade aos seus apóstolos. E eles o fazem em nome de Deus. O sacerdote jamais poder perdoar em nome próprio, né? Não, ali ele está em persona Christi. É o próprio Cristo. É o próprio Cristo, né? Santa Faustina, nas suas revelações, ela pôde visualizar isso. Na verdade, Jesus disse para ela: sou eu que te espero na confissão. Sou eu que ali estou para te absolver. O sacerdote está em persona Christi, ou seja, é o próprio Cristo que naquele momento nos traz a absolvição, perdão dos pecados por meio do sacerdote. Já no Antigo Testamento, algumas pessoas podem colocar a questão da mediação, não é? Desde o Antigo Testamento, Deus designou mediadores entre eles e seu povo. Os sacerdotes atuavam como mediadores entre Deus e os homens. Eles intercediam em nome do povo diante de Deus e ofereciam sacrifícios pelos pecados. Jesus agora é o mediador. É o único mediador. É o mediador supremo. No Novo Testamento, Jesus é descrito como o único mediador entre Deus e os homens. Está lá na primeira carta, não é?
São Timóteo, no capítulo 2, versículo 5. É ele o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 5. É o único que pode realmente perdoar pecados, como demonstrado em suas palavras. Nós vimos ainda há pouco no Marcos, não é? Os seus pecados estão perdoados. É o sacrifício de Jesus, importante isso aqui, que torna possível o perdão dos nossos pecados. No entanto, Deus utiliza os sacerdotes hoje. Deus utiliza os sacerdotes como mediadores. Embora apenas Jesus tenha o poder de perdoar os pecados, ele compartilha esse poder com os seus apóstolos. João capítulo 20. É preciso que isso aqui esteja muito claro. Jesus ressuscita, aparece aos apóstolos, sopra sobre eles e confere à sua igreja esta autoridade, este poder de, em nome de Deus, nos trazer o perdão dos pecados. Nós já vimos aqui algumas objeções, eu quero caminhar com você para desfazermos aí algumas artimanhas do maligno, né? Nós já vimos a outra objeção. Os sacerdotes também são pecadores? Sim. Sim, nós já vimos sobre isso aqui. Eles agem em persona Christi durante o sacramento. O poder de perdoar pecados não vem da sua santidade pessoal, mas da autoridade conferida por Cristo. O sacramento, não é? Ele não acontece a depender da santidade do ministro, não. A graça de Deus ali acontece. Independente da vida do sacerdote, isso é extraordinário, gente. Assim como a Eucaristia, não é independente do grau de santidade da vida daquele sacerdote, quando ele, enquanto ministro ordenado, ele se coloca ali e ele pronuncia as palavras da consagração. Já não é mais pão, não é? Mas é a carne e o sangue do Senhor. Deus se faz presente. Isso é forte para a nossa meditação. O quanto Deus, não é, se esvazia, Deus vem, Deus obedece. Podemos dizer assim, aquela palavra do sacerdote que o traz do céu à terra. Independente, como eu falava há pouco, da vida de santidade deste sacerdote, Jesus ali está. Eu e você também, nós não vamos deixar de nos dirigir ao confessionário por causa do grau de santidade daquele sacerdote, porque a absolvição está dada. O sacramento, a graça de Deus acontece. Nós precisamos entender isso. É claro que a confissão, ela abre um espaço ali para uma certa direção espiritual também. Porque quando você confessa aquele pecado, e aqui um dos benefícios também de podermos nos dirigir a um sacerdote, nós somos orientados espiritualmente. Há uma orientação ali, como que nós podemos vencer aquele pecado, como é que nós alcançamos a graça de abandonar aquela prática. O sacerdote, ele pode naquele momento nos orientar. Nem sempre acontece, mas ele pode fazer isso ali. E isso é muito benéfico para a alma. Então, nesse caso, por que eu estou falando isso? Porque pode ser que, não é, essa busca pela santidade, nesse momento, influencie, claro, essa orientação que você vai receber. E o catecismo e o código de direito canônico é muito claro. O padre, ele não pode, nesse momento, dar uma orientação de acordo com o seu gosto pessoal. A gente bate muito nessa tecla. Eu aqui, irmã Maria Raquel, não posso estar pregando para você o que eu acho. Não. Eu preciso pregar aqui aquilo que ensina a igreja. Sacerdote, de igual modo ali, ele vai te orientar, ele precisa te orientar de acordo com o que ensina a igreja. Aquilo que está no catecismo, aquilo que está na Bíblia. Não há esse espaço para, não é, os nossos achismos. Infelizmente, quando eu acompanhava os jovens, isso acontecia muitas vezes. De repente, do jovem sair do confessionário com orientação e eu levava esse jovem para o catecismo e para a Bíblia. Eu também não podia dizer não, porque eu e Maria Raquel penso diferente daquilo que lhe foi dito. Não interessa o que eu penso. Vamos ao catecismo e abrir o catecismo. Muitas vezes na área da castidade, a orientação precisa ser a orientação da igreja. E aqui, quando eu busco essa orientação, né, eu preciso... Isso aqui vai influenciar, não é? Essa busca dessa santidade por parte do sacerdote aqui, de fato, vai influenciar.
Mas eu estou falando exatamente para diferenciar quanto à absolvição. A absolvição, ela não é... Se o sacerdote ele está, enquanto ministro, autorizado pela igreja, ele está te absolvendo, a absolvição então acontece. A graça acontece independente do estado em que o padre se encontra. A graça acontece. Vamos seguir então aqui. Nós escutamos, certamente vocês já escutou, não é? Onde está na Bíblia que é preciso se confessar com o padre? Isso parece mais uma invenção da Igreja Católica. Eu lia para você ainda há pouco, João capítulo 20, versículo 21 ao 23. Guarda esse versículo no seu coração. Está aqui. Aqui o fundamento bíblico, não é uma invenção da igreja. Cristo conferiu essa autoridade à sua igreja por meio dos seus ministros. Vamos seguir aqui outras objeções que surgem. Vamos abrir o catecismo agora no parágrafo 1444. 1444. Conferindo aos apóstolos o seu próprio poder de perdoar pecados, o Senhor também lhes dá a autoridade de reconciliar os pecadores com a igreja. Esta dimensão eclesial de sua tarefa exprime-se principalmente na solene palavra de Cristo a Simão Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16, 19. O mundo de ligar e desligar que foi dado a Pedro consta que também foi dado ao colégio dos apóstolos unidos ao seu chefe. Deus se utiliza então, quando nós cometemos um pecado mortal, na verdade, todo o corpo místico, a igreja sofre com isso. O pecado mortal nos tira desta comunhão com Deus, e nós precisamos dessa reconciliação com Deus, da reconciliação com o Senhor, e sermos reintroduzidos nesse corpo místico que é a igreja. Mais uma vez, meus irmãos, assim como Deus usa os cristãos para realizar milagres, curas e pregar sua palavra, como eu estou fazendo aqui agora, Ele escolheu os sacerdotes como instrumentos para mediar o seu perdão. Na fórmula da absolvição, o padre diz: pelo ministério da igreja, Deus te concede o perdão e a paz. O perdão vem de Deus, mas é mediado pela igreja, que é um instrumento de sua graça. Meditando esse parágrafo 1444 do Catecismo da Igreja Católica, nós precisamos entender que o pecado nos separa também da comunidade. E é preciso que alguém nos receba de volta. Uma das coisas que o pecado faz é nos dividir de Deus, mas também nos separa da comunidade. Portanto, precisamos ser recebidos de volta na comunidade. É interessante quando Jesus cura o leproso e ele diz o quê? Vai e mostra-te ao sacerdote. Oferece o sacrifício por tua purificação, como Moisés ordenou, para que ele sirva de testemunho. Por quê? Porque os sacerdotes eram responsáveis por receber a pessoa de volta à comunidade após ela ter sido excluída. Então, naquele tempo, as pessoas que estavam com lepra, elas eram excluídas da comunidade, da convivência. Então, logo elas experimentassem a cura, elas precisavam se apresentar ao sacerdote, que era então um instrumento, a pessoa designada para reintroduzir aquela pessoa no seio da comunidade. O pecado nos separa de Deus e o pecado também nos separa da comunidade. Nós procuramos então a igreja para, reconciliados com Deus, sermos reintroduzidos nessa comunidade. Eu vou repetir o que diz o Catecismo da Igreja Católica. Conferindo aos apóstolos o seu próprio poder de perdoar pecados, o Senhor também lhes dá a autoridade de reconciliar os pecadores com a igreja. É o que o Catecismo está dizendo. O Senhor também lhes dá a autoridade de reconciliar os pecadores com a igreja. Eu tenho certeza que só essa colocação que eu fazia no início desta pregação, sobre quando você busca os sacramentos, os demais, batismo, não é? Eucaristia, quando eu preciso me alimentar, não é, deste pão vivo do céu.
matrimônio, crisma, unção dos enfermos, eu procuro a igreja. Por que o sacramento da confissão, eu faria isso de maneira independente? Só isso aqui eu tenho certeza que já virou, como nós ouvimos muito, virou uma chave aqui na sua cabeça. Não é verdade? Como também este argumento, por que o padre, já que ele é um pecador, né? Então por que o médico, já que ele adoece? O médico doente vai procurar, se ele não souber, tiver resposta, ele vai procurar um outro médico. O sacerdote, enquanto o pecador, ele também se confessa com outro sacerdote. Nós não podemos cair nessas armadilhas de Satanás a fim de nos afastar do tribunal da misericórdia, que é isso que o confessionário é. Vamos seguir. Mas, irmã Maria Raquel, o padre não contará os meus pecados para outras pessoas? Muitas pessoas têm receio, têm medo disso. E, meus irmãos, a igreja, ela é severa neste ponto, ela é bem rígida neste ponto. Existe um sigilo aqui, o padre não pode quebrar esse sigilo em hipótese alguma. Inclusive, nós temos sacerdotes que foram mortos, não é? Só foram martirizados, podemos dizer, por causa desse sigilo sacramental. Em outros séculos, quando forçados a revelar um segredo de confissão e derramaram o seu sangue. Porque o sacerdote está obrigado ao sigilo sacramental. Ele não pode revelar os pecados sobre uma pena severa. Veja isso aqui. Sobre o sigilo sacramental, os documentos da igreja afirmam: o sigilo é inviolável. É absolutamente lícito ao confessor trair o penitente por palavras ou de qualquer outro modo e por qualquer que seja a causa. Abra o seu catecismo mais uma vez, no parágrafo 1476. Veja que nós estamos caminhando aqui com a Sagrada Escritura e o catecismo da igreja. Vamos ler isso aqui. Dada a delicadeza e a grandeza deste ministério, o respeito devido às pessoas, a igreja declara que todo sacerdote que ouve confissões está obrigado a guardar o segredo absoluto sobre os pecados que os seus penitentes lhe confessaram, sobre penas severíssimas. Tampouco pode servir-se dos conhecimentos que a confissão lhe proporciona sobre a vida dos penitentes. Esse segredo que não admite exceções é chamado sigilo sacramental, porque aquilo que o penitente manifestou ao sacerdote fica selado pelo sacramento. Irmã Maria Joana, identifica aqui que eu coloquei o parágrafo, mas coloquei o parágrafo, me equivoquei aqui no parágrafo. Dada a delicadeza e a grandeza deste ministério do sigilo sacramental, dada a delicadeza e a grandeza deste ministério, o respeito devido às pessoas, a igreja declara que todo sacerdote que ouve confissões está obrigado a guardar segredo absoluto sobre os pecados que os seus penitentes lhe confessaram, sob penas severíssimas. Tampouco pode servir-se dos conhecimentos que a confissão lhe proporciona sobre a vida dos penitentes. Esse segredo que não admite exceções é chamado sigilo sacramental, porque aquilo que o penitente manifestou ao sacerdote fica selado pelo sacramento. Meus irmãos, isso é tão grave que o Código de Direito Canônico prevê até mesmo a excomunhão. O confessor que viola diretamente o sigilo sacramental incorre em excomunhão. O confessor que viola diretamente o sigilo sacramental, ele incorre em excomunhão. Quanto a Maria Joana está? Deixa eu conferir aqui. 2000. Nós temos aqui 2.490. Se eu não me engano, procura o Código de Direito Canônico. Talvez seja. Mas um catecismo abra no parágrafo 2.490. O sigilo do sacramento da reconciliação é sagrado e não pode ser traído sob nenhum pretexto.
O sigilo sacramental é inviolável, por isso não é lícito ao confessor revelar o penitente com palavras ou de qualquer outro modo por nenhuma causa. Está aqui, parágrafo 2490, Deus e pague. Então você pode conferir no seu catecismo da Igreja Católica. O sigilo do sacramento é sagrado, não pode ser traído sob nenhum pretexto. E o Código de Direito Canônico, né, no cânon 1388, ainda prevê a pena de excomunhão diante de uma violação direta. Gente, veja a seriedade disso aqui. Então, há uma obrigação ao sigilo sacramental. Vamos seguir com as outras objeções aqui. Confessar pecados é humilhante, né? Nós falávamos disso ainda há pouco. Nós precisamos olhar para o confessionário como um lugar de libertação, como eu falava, um lugar de vitória. Nós precisamos nos dirigir com espírito contrito e humilhado mesmo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Não é fácil, eu sempre falo, a primeira vez, quando eu fiz uma experiência profunda com o amor de Deus, eu fiz um exame de consciência geral, e eu entendi o que era o sacramento da confissão e como deveria ser a confissão. Inclusive amanhã a irmã Edviges Maria vai falar sobre este sacramento. Eu busquei o sacerdote, o Monsenhor Ônio, já falecido, e eu me tremia diante dele. Uma jovenzinha ali de 18, 19 anos, eu me tremia. Meu Deus, que eu vou falar tudo aqui para esse padre, não é? Quantas dificuldades. E ele acalmou o meu coração, ele disse: minha filha, eu já escutei de tudo nessa sala. Era ali onde ele atendia a confissão. Eu já escutei de tudo. Fique em paz, fique tranquila. Nada que você me diga, ainda que você tenha tirado a vida de uma pessoa, nada que você me diga vai me assustar. Eu já ouvi de tudo. Pode falar. Lembre-se, né, como o catecismo prevê, ali o sacerdote, ele é um juiz, mas ele também é um médico. É um sacramento que cura. Sabe, meus irmãos, porque você receber um perdão assim, um perdão, digamos que gratuito, um perdão gratuito no sentido de eu sei que eu não mereço. Porque muitas vezes quando você vai pedir o perdão a uma pessoa, você apresenta tantas justificações: me desculpe, me perdoe, eu não fiz, eu não queria, eu não tinha a intenção, não foi por causa disso, não é verdade? Com Deus não é assim. Eu tinha intenção de fazer exatamente o que eu fiz. Mas eu estou arrependido, eu estou pedindo perdão e Deus perdoa. Deus te ama. Na verdade, nesse sacramento nós somos amados exatamente do jeito como nós estamos, para que possamos, não é, outra vez ser aquilo que Deus sonhou. Então Deus nos abraça, sabe? O sacramento da confissão é um abraço que nós recebemos de Deus, sujo do jeito que nós estamos. Mas na hora em que Deus nos abraça, na confissão, sujo como nós estamos, nós somos limpos de todo este pecado, pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Quantas pessoas estão adoecendo porque não recorrem ao sacramento da confissão? E é impossível falarmos desse assunto e não abrir um parêntese. Terapia não é confissão sacramental. Eu tenho coragem de expor, colocar tudo diante de um terapeuta para que ele me ajude a organizar e ordenar esse interior. Eu não tenho coragem de procurar um sacerdote para verbalizar o meu pecado e pedir então o perdão de Deus. Essa libertação, ela só acontece no sacramento da confissão. Essa libertação dessas prisões que o pecado ocasionou, elas não acontecem em nenhum outro lugar. Pode ser o ministro de cura e libertação que for. Pode ser a oração poderosíssima que for. Pode ser o rosário da madrugada. Pode ser a oração que for. A libertação, ela só acontece. A libertação dessa escravidão provocada pelo pecado, ela só acontece na confissão. E o confessionário, meus queridos, é um lugar de vitória. É a sua vitória sobre o mal, sobre o pecado, sobre Satanás, sobre si mesmo. É um espaço de graça, não é um lugar de vergonha.
Não é um lugar de vergonha, é um lugar para ser curado. É onde reconhecemos as nossas fraquezas e permitimos que Cristo restaure a nossa dignidade. Com humildade, sim, eu pequei. Eu pequei reconhecendo o meu pecado e estou pedindo perdão ao Senhor. As palavras de absolvição. As palavras de absolvição, ouvir o sacerdote dizer. Ouvir o sacerdote dizer então, eu te absolvo de todos os teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, é um momento de libertação espiritual. E uma poderosa manifestação da misericórdia de Deus. Você quer experimentar essa libertação? Busque já o sacramento da confissão. Acompanhe essa semana a escola de formação, porque nós vamos estar, ao longo desses 3 próximos dias, falando sobre o sacramento da confissão. Como se confessar bem. Como se confessar bem. Então, tudo o que você precisa saber sobre o sacramento da confissão. Irmã Maria Joana, encontrei. Eu troquei os números. Em vez de 1467, gente. Eu falei 1476. 1467. Tá? Então você anota aí. Está exatamente aqui. Diante da delicadeza e da grandiosidade desse ministério, do respeito que se deve às pessoas, a igreja declara que todo sacerdote que ouve confissões é obrigado, sob pena severa, a guardar segredo absoluto a respeito dos pecados que seus penitentes lhe confessaram. Ele também não pode fazer uso do conhecimento da vida dos penitentes adquirido pela confissão. Este segredo, que não admite exceção, chama-se sigilo sacramental, porque aquilo que o penitente manifestou ao sacerdote permanece selado pelo sacramento. Me foge agora o nome de um sacerdote, inclusive é santo, canonizado pela igreja, que morreu nessa situação aqui. Obrigado a revelar os segredos, ele era o confessor da rainha. Não é? Eu não trago detalhes, mas não abriu a boca, guardou o sigilo sacramental e entregou a sua vida, foi morto por causa disso. Porque ele a isso está obrigado sob pena de excomunhão. Sob pena de excomunhão. Se você tem dificuldade, mas eu não consigo, irmã Maria Raquel, não consigo me confessar com, não sei, de repente, com o seu pároco que lhe conhece desde pequenininho. Bom, então faz, não é? A gente só não vai deixar de se confessar. Talvez procure em outra paróquia, em outro lugar. Procure um outro sacerdote. Talvez você tenha dificuldade de confessar com aquele sacerdote por alguma razão, procure outro. O que você não pode é deixar de se confessar. O que você não pode é fugir desta graça e desta libertação que a confissão lhe traz. E com o passar do tempo, é muito importante sim, se você tem essa graça de ter um confessor, porque tendo um confessor, sempre aquele padre confessa, ele também vai conhecendo a sua alma. Ele vai podendo, inclusive, te ajudar nessa direção espiritual, nessa orientação, não é? Para que você possa ir vencendo os pecados e crescendo numa vida virtuosa. Porque a meta é essa, gente. A meta do cristão não é só dizer não ao pecado. Um cristão que vive só de dizer não ao pecado, ele é um cristão, não é, que ainda precisa mergulhar mais profundamente. Porque a nossa meta, na verdade, é um grande sim a Deus. É dizer sim a Deus. Então não é só dizer não ao pecado, mas dizer sim a Deus. Ou seja, não é só fugir do pecado, mas é encetar uma vida virtuosa. Viver uma vida na intimidade com Deus, uma vida virtuosa. É por isso que a igreja recomenda não apenas a confissão dos pecados, os pecados mortais, não é, que nos separam de Deus, mas inclusive os pecados veniais. Porque confessar também os pecados veniais nos ajudam a crescer na santidade e na intimidade com Deus. Amém? Então veja que graça nesses minutinhos aqui, quantos obstáculos, não é? Quantas muralhas colocadas por Satanás entre você e o confessionário foram derrubadas. Espero que tenha sido válido para você. Coloca aqui no chat, nos comentários, não é? Com certeza foi resposta de Deus, resposta da igreja para você hoje, sobre o sacramento da confissão. Compartilhe este vídeo para que outras pessoas também vençam essas objeções, não é? Para que outras pessoas vençam todos esses obstáculos que está hoje entre elas e o confessionário, entre elas e o perdão de Deus.
Deus abençoe você e até amanhã na nossa escola de formação.